Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, hum, hum. Salve, salve, ogros e princesas. Salve, salve, galera. A gente está aqui hoje para conversar. Voltei para minha conta secundária. Quem puder, compartilha aí a nossa live. A gente está aqui para debater esse livro aqui, que é o caso Celso Daniel, para a galera entender, né, quem é o Celso Daniel, quem era o prefeito de Santo André e por que o caso foi tão bem colocado aqui. Ele traz uma análise do jornalista do Silvio Navarro, né? Tá aqui, eu tive o prazer de ler. Eu vou ficar com vocês nesses próximos minutinhos aqui. E então essa foto que está aí atrás é a foto do meu livro, né? E vamos pro primeiro giro compartilhando aqui para que vocês possam ter uma ideia, né? Vamos compartilhar aqui para que a galera possa ter essa ideia, essa compreensão aí do caso Celso Daniel. Compartilhem a live, dedinho na tela, essa conta é nova, então toda ajuda vai ser necessária para que a gente possa aí desvencilhar. Presentes são bem-vindos, se você puder e tiver como ajudar, vai ser muito bem-vindo. Vamos lá, vamos entender. Para quem quem quer entender primeiramente quem era o Celso Daniel, né? O Celso Daniel foi o prefeito de Santo André naquele processo de redemocratização e concorreu por 2 mandatos, então assim, participou por 2 mandatos. Ele estudou engenharia em Campinas, se não me engano, USP, Núcleo Campinas. O cara foi muito ligado à vida política e veio daquele processo de redemocratização presente no PT, ou pelo PT no Brasil, e ele e o irmão estudaram juntos, tiveram aquela vida acadêmica, ainda são recursos de uma família de classe média alta, e aí a galera começou a ver só a parte final. Infelizmente, o corpo sendo encontrado num caminho, né, totalmente tortuoso, sem iluminação, ermo. Existem várias hipóteses acerca do caso Celso Daniel. Uma delas está ligada pela figura do Klinger, que é esse cara que aparece aqui no cantinho da tela, né? Outra figura também que aparece é a do Sérgio Sombra, que é um dos principais nomes do governo Celso Daniel. Ele não chegava a ser diretamente um auxiliar, mas era chefe da segurança. E entre tantos outros que a gente pode observar aí. Mas os nomes que mais aparecem, que todo ano de eleição são elencados, é o nome do Zé Disseu, né, que a galera alega que ele recebeu dinheiro de um beneficiamento de Caixa 2 do PT. Fala-se diretamente também que o Lula sabia, né? Fala-se que o Lula sabia, fala-se que o Zé Disseu sabia, entre tantos outros. Deixa eu passar aqui para a galera, para ir compartilhando com vocês aqui. Então, a nossa ideia... Então, a nossa ideia é trazer aqui para vocês a noção de que o Celso Daniel, especificamente o Celso Daniel, ele tinha sim uma compreensão de como funcionava isso no segundo mandato dele, e seria certamente um quadro preparado pelo PT para assumir possivelmente aí hoje o que o Haddad é, né? Foi prefeito de Santo André, estava conseguindo fazer com que a cidade se desenvolvesse a passos largos, estava conseguindo fazer com que a cidade conseguisse ali gerar um grande crescimento na região do ABCD paulista. E por que ABCD paulista? Porque, né, a região de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Diadema. E vamos às contradições presentes. O livro do Silvio Navarro não tem nada a ver, mas não tem nada a ver mesmo com a série da Globoplay, tá?
Eu tomei, eu tomei ali o interesse de assistir a série da Globoplay e o livro, né, do Silvio Navarro. Não tem nada a ver, tanto é que o Silvio Navarro dá entrevistas para a série. Então não tem muita coisa a ver não com o caso da Globoplay apresentado em tela. E aí a gente começa a ver algumas incoerências, por exemplo, nas prisões. E a galera também diz, foi orquestrado, não foi. Para quem não leu o livro, não vou dar tanto spoiler não, mas vou só dizer como é que se trata a série, porque a série não, os acontecimentos, porque eles são domínio público. O Celso Daniel já era prefeito de Santo André e o Sérgio Sombra tinha marcado com ele um encontro num restaurante. Até aí, a série e o livro estão ok. Conversa vai, conversa vem. Saíram num carro único. Saíram no carro único. No carro do. Saíram no carro único. Que foi o carro do Sérgio Sombra. Que era um carro importado de câmbio automático. Na medida em que eles já estavam passando por uma pista assim bastante esquisita, foram interceptados por dois carros. E aí pessoas fortemente armadas desceram, tudo mais, e aí começam as contradições acerca de se o Sérgio Sombra já sabia, estava formado, tinha aberto o carro para que os sequestradores pudessem pegar, se era um crime encomendado, se era um crime de mando. E isso faz com que a galera questione cada vez mais sobre quem era de fato o Sérgio Sombra. Sérgio Sombra, ele cresce no ramo da área empresarial, mas ele tinha uma frente com várias atividades. A que mais rendia para ele era o ramo de segurança. Beleza. E ele meio que fazia segurança do Celso Daniel, lembrando que naquela época a restrição do uso de armas não era como hoje, né? Então era muito comum você ver assessores parlamentares armados, até mesmo autoridades armadas, políticos armados. O Klinger, que foi secretário, hoje ele é doutor em educação, mas ficou preso por 2 anos, né, na questão da máfia dos transportes, também presente, ficou dessa forma. Cita-se por diversas vezes ali a forma com que o Celso Daniel foi pego, né? Não, mas o Celso Daniel foi pego de emboscada, só ele foi levado e passou um tempo lá em cativeiro. Questão de dias depois o corpo é desovado. Beleza. Mas aí a gente começa a ver uma série de irregularidades que está presente na série e que também está presente no livro, né? E aí eu peço a vocês, quem não compartilhou ainda, compartilhe essa live, fazer só mais um giro aqui para que vocês possam analisar, para que vocês possam tirar na própria visão de vocês, tá? Então assim, o Celso Daniel é encontrado com a roupa muito próxima da que era verdade, porém foi levantada a primeira incongruência, que era a questão da cueca, que a cueca estava com a etiqueta para fora, do lado avesso. Inventaram que isso era uma questão ligada a crimes ligados a relações não consentidas, amorosas, talaricagem no bom português, e não tinha nada a ver, porque a marca, né, da cueca que ele estava usando, a etiqueta ficava para o lado externo. Quem fala disso, inclusive, é um ex-delegado de Polícia Federal e advogado, que é o José Pinto de Luna. E a galera começa a ver tudo isso de uma maneira diferente. O que a gente pode perceber no caso Celso Daniel é que a ótica do Silvio Navarro, né, ele mostra todos os dados, todos os fatos. O caso Celso Daniel tem a figura, que é o irmão do Celso, que, a meu ver, ele tem assim uma participação muito de prejudicar as investigações, né? Por quê? Porque o irmão dele chega aí na CPI dos bingos, o irmão dele fala diretamente com várias autoridades. O governador, na época, é hoje o vice-presidente, é o Geraldo Alckmin, era o governador na época. E o caso Celso Daniel, ele é bastante emblemático por conta disso. O Celso Daniel, que hoje, ou melhor, o Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente do Lula, era um adversário do PT, mas que foi
muito prestativo, e até diziam que o Celso Daniel tinha uma boa circulação ali, né? Conseguia andar, migrar bem entre essa galera, o que é diferente em relação aos demais. Então, quando a gente começa a ver isso, a galera sempre faz essa pergunta: quem matou o Celso Daniel? Bolsonaro levantou essa ideia no debate político a partir de 2015. O Bolsonaro já começa: não, eu só quero saber quem mandou matar Celso Daniel. O PT mandou matar Celso Daniel. E nesse livro do Silvio Navarro, esse que está aqui, ó, você não consegue ver nada que indique o Partido dos Trabalhadores. Fica muito mais indicado que as pessoas, inclusive, que são presas, inclusive o menor de idade, né, mas as pessoas que são presas, tem nada a ver com um crime por encomenda. Aí surge uma outra linha que foi colocada pela senadora Mayra Gabrilli, né, que é que foi a vice da Simone Tebet e que falou muita besteira ao longo dos últimos 8 anos. E espero que ela não use o fato de ser uma pessoa deficiente para se esquivar da culpa. A Mayra Gabrilli, né, filha de Ângelo Gabrilli, um dos principais empresários do ABCD Paulista, inclusive no ramo de transportes, senadora eleita pelo PSDB e disputou eleições e tudo mais, a Mayra Gabrilli, ela insinua que o PT tinha sim ligações, o Partido dos Trabalhadores tinha sim ligações ao pedir a execução de Celso Daniel, e já deixaria de ser um crime de sequestro frustrado, sem a vítima conseguir ter êxito, para que a vítima conseguisse ali ter alguma vantagem financeira, ou melhor, para que a quadrilha conseguisse ter alguma vantagem financeira, eles transformaram diretamente num crime político. E, cara, o livro fala uma linha muito mais seca, muito mais mastigada. O Sérgio Sombra é desmentido pelo Datena em relação ao câmbio do carro. E além do Sérgio Sombra ser desmentido pelo Datena no câmbio do carro num programa, salve Denizinha, a gente consegue ver também a galera com essa conversa de achar que todo ano político eles reviram o cadáver de Celso Daniel, especificamente o PSDB e agora a galera de ultradireita, com a ideia de que o Celso Daniel, bom dia, com a ideia de que Celso Daniel vai conseguir eleger alguém, né? E aí a gente fica com a pergunta: se você leu o caso Celso Daniel, se você soube quem eram os indiciados, você sabe muitas vezes quem é, você não vai sair por aí perguntando e nem levantando a tese de que foi um crime político, né? O que acontece os carros já estavam, como a picape do Sombra, que era uma SUV da Mitsubishi, já estava visada por bandidos daquela região. Aparece também, pela fala da senadora Mayra Gabrilli, a ideia de que o José Disseu recebeu dinheiro em relação a isso, que o José Disseu tenha recebido grana em relação a isso. E a gente não consegue ver nos autos nada que comprove que Zé Disseu recebeu dinheiro. Fala-se muitas vezes do Caixa 2 do PT, fala-se muitas vezes do Caixa 2, do Caixa 1, do Caixa 3, que é as quantias não contabilizadas que o Partido dos Trabalhadores acaba recebendo, e os demais partidos também. E isso é preocupante porque, assim, o Brasil está cheio agora de pós-verdades, mas está muito cheio de pós-verdades, né? E o que a gente pode aprender com o caso Celso Daniel? Paira uma dúvida se o Celso Daniel sabia que tinha acontecido ali a corrupção ou não, que o Celso Daniel sabia que tinha ocorrido ali a criação de um caixa 2 das cobranças sistemáticas a empresários. Isso é uma dúvida que nem o inquérito, nem o inquérito e nem tampouco nem o inquérito, nem tampouco o Ministério Público, nem tampouco a família, nem tampouco o Partido dos Trabalhadores vai conseguir responder. Isso só o próprio Celso Daniel ia conseguir responder. Só que ficam algumas dúvidas que não estão presentes no livro, mas que estão presentes na série. A série está lá na Globoplay. Uma delas primeiro,
Por quê? E aí eu tenho que defender por que o apartamento dele ficou tanto tempo fechado. Segundo, porque só a namorada, né, Celso Daniel já era separado, porque só a namorada teve acesso a esse apartamento durante anos. Por que que os irmãos precisaram, depois das ameaças feitas, o irmão de Celso Daniel precisou se refugiar na França, precisou sair? E por que que ele também teve a proteção do programa de proteção a testemunhas da Polícia Federal e da Justiça aqui no Brasil, se ele também era vítima ali, ele não era um dos acusados, né? Então, assim, é muita coisa que paira sobre a ideia do Celso Daniel, e quando a galera fala quem mandou matar Celso Daniel, a questão é simples. Foi um crime muito mal arquitetado. A ideia era a interceptação de uma picape, de um veículo de luxo para a época, e acabou se transformando num sequestro. Eles perderam a proporção do que estavam fazendo e não conseguiram nem a barganha. Quando é um sequestro, a gente pode ver isso pelos cativeiros, pelas fotos, por tudo. Quando é um sequestro, a galera muitas vezes já tem uma linha toda, já tem um modus operandi. Quando é um sequestro. Quando não é um sequestro, quando é um crime de mando, os crimes de mando têm como característica a brutalidade. Né? Os crimes de mando têm a característica da brutalidade. Pode observar, quando acontece um crime de mando, a galera vai observar que tem um crime de mando, tem. É tiro acima da linha do peito, da cabeça, do peito, na cabeça, que determina a execução. Você consegue ver também que tem uma descarga de ódio muito grande. Acontece com pessoas que fazem de maneira muito rápida. Né? A ideia é aniquilar logo o opositor. Ele tem que morrer rápido, né? Rápido, com muita brutalidade. E as pessoas que fazem já fazem com essa ideia, tipo, a ideia é causar realmente estranheza, é causar medo, é dizer, não, aquilo ali foi feito para dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Tá, crime de mando que até agora não teve solução. Caso Marielle Franco. Caso Marielle Franco, até agora não teve solução. Tudo leva a crer que tem a ligação do Carlos Bolsonaro. E ele será ouvido agora que o Flávio Dino está como ministro da Justiça. Ele logo mais, logo menos, estará sentado ali prestando esclarecimento à Polícia Federal. Além do mais, além do caso Marielle Franco e Anderson Gomes, a gente pode ter uma série de outros também que podem ser colocados. Só que aí o Silvio Navarro, ele descreve algumas coisas, como por exemplo, os laudos da perícia de 2 médicos que não batem, né? Começa a ver que a comunidade onde grande parte dos presos foram capturados, onde eles foram capturados, a comunidade já sabia que ali era uma área de desova e de cativeiro, coisa que não acontece quando é um crime de mando. Quando é um crime de mando, muitas vezes não há nem sequestro, há execução. Quer identificar um crime de mando, né? É só perceber. Por exemplo, para o direito, a galera entende, né? Os promotores entendem. Baleou da linha do peito para cima, a probabilidade é que tenha sido execução. Baleou nas costas, da linha ali do pulmão para cima, pulmão, nuca, cabeça, a ideia é que foi execução, né? Bom dia para quem está chegando. Foi encontrado no Celso Daniel queimaduras, né? Marca de instrumento perfuro cortante na lateral do corpo. O livro fala disso, mas a série traz inclusive as fotos, e são assustadoras quando a gente começa a ver, porque você começa a ver a cronologia das fotos. O livro traz também como o Celso Daniel foi encontrado, né? E como alguns também foram encontrados, como é, por exemplo, no caso de alguns que morrem na prisão. A figura do Klinger, ela é muito dúbia, assim como também a questão do Ronan Maria Pinto,
e também como a questão do Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, né? E tudo isso está presente no livro. O Silvio Navarro consegue ter tudo isso. O Celso Daniel, ele tinha uma ala que é uma coisa que eu não gosto do PT. Tinha uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu me sinto muito chateado com o PT em relação a isso, que é a questão dessa ala muito radical, dessa ala muito intelectual do PT. Particularmente, para mim, não interessa, né? Essa ala muito radical, muito intelectual do PT, ela distancia o partido das massas, enquanto a ala muito radical também distancia o cara mediano, o cara que quer ele gosta do Lula, ele gosta das propostas do PT. E existe a galera que vive na política. Então, para quem está observando agora, esse ano é um ano importantíssimo, presta bem atenção. Existem 3 tipos de pessoas, tá? Existem os que vivem da política, existem os que vivem na política, existem os que vivem para a política, tá? Então, observa bem isso. Os que vivem na política são os caras que já veio do pai, ficou muito forte no partido, ficou muito forte em algumas regiões, começou a ganhar certa visibilidade, certa notoriedade, beleza. Esse cara vive na política. Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples, que são os filhos de políticos. E aqui eu posso citar, por exemplo, no meu estado, alguns filhos de políticos, né, da família Lira, da família Beltrão, a própria Teca Nelma e a Teresa Nelma, são pessoas que vivem na política. O que não impede que elas sejam pessoas também que vivam da política. Como assim? Você pega, às vezes, uma pessoa dessa que até passou pela formação, que teve nível superior, que tudo mais, só que essa pessoa, ela não exerce a sua profissão. Eu, por exemplo, adoro política, gosto muito de política, mas eu exerço a minha profissão. E existem as pessoas que vivem para a política, né? Na política, da política e para a política. A galera que vive praticamente da política é o caso do Klinger, é o caso do Sombra, né? O Klinger, o Sombra, essa galera toda, eles vivem diretamente, e já vou chegando aqui ao final da live, eles vivem praticamente da política, não importa o lado ideológico. A gente vê isso muito. Gente que está no MDB e migra para o PT. A gente que está no PT e migra para o PSD. A gente que está no PT, no PSD e migra para o PSOL. A gente que está no PSOL e migra para a União Brasil. E quando a gente pergunta a essas pessoas, que é legal a gente perguntar a essas pessoas, né, por que você fez isso? Por que você migrou para política, para um partido político até oposto? Ah, não, migrei porque, né, o meu político em si, meu peixe, o meu político migrou também, eu acompanhei. Ele vai naquele sentimento de manada, não tem nada ideológico. Que é o que eu vejo no caso do Klinger e é o que eu vejo no caso do Sérgio Sombra. Eles simplesmente acompanharam o Celso Daniel. Para onde o Celso Daniel fosse, eles certamente iriam, porque o Klinger chegou a ter secretariado no governo de Celso Daniel. E o Sombra tinha lá um cargo de segurança e a empresa dele, segundo o próprio relatório da Mayra Gabrilli, segundo o relatório também do próprio Ministério Público, foi a minha princesa que acabou de passar aqui. Ele acaba trazendo para a galera essa visão distorcida da realidade. Então, vale a pena observar. Então, para você que é de direita, extrema-direita, conservador, você que defende um monte de coisa, não sai por aí perguntando quem matou Celso Daniel, sem antes ler o livro, sem antes saber muitas vezes do que fala o livro, sem ter ao menos visto a série lá na Globoplay, sem ter lido o inquérito que está possível, você pode buscar inquérito Celso Daniel PDF no Google, vai aparecer o inquérito, vai aparecer as fotos, entendeu? Então a galera acaba muitas vezes colocando quem matou Celso Daniel como uma pergunta que foi feita pelo Bolsonaro no ano 2016. Já avisando ele fazer essas perguntas
já avisando o processo eleitoral 2018, onde ele teve seus méritos, venceu a eleição, tudo mais. Mas não tem uma certa lógica, não tem uma atração para a realidade quando a gente fala isso, tá? O que é que a gente pode definir no caso do Celso Daniel? Que Klinger, que o Sérgio Sombra, que quem mais aqui que a gente pode colocar além do Klinger, do que o Ronan Maria Pinto, que a galera que foi arrolada na CPI dos bingos sabia, né? Sabia do esquema de corrupção que tinha ligado ao Partido dos Trabalhadores na época na captação de recursos. E isso é um grande problema em todos os partidos, seja de direita, seja de esquerda. Eu sou de uma linha mais radical, eu sou stalinista, mas eu tenho que entender, por exemplo, que o cara que é social-democrata, ele vai dizer, não, pô, peraí, a gente tem que conversar com quem é diferente da gente, né? Só que olha o resultado da conversa aqui, né? Gente morta, o resultado da conversa aqui, gente que foi simplesmente executada, gente que não conseguiu nem cumprir a pena. Isso é o que a gente tem que trazer. Então a galera pergunta logo, eu só quero saber quem foi que mandou matar Celso Daniel. E a Mayra Gabrilli, ela tem uma fala desastrosa. Eu espero que a galera não me cancele pelo fato da Mayra Gabrilli ser uma pessoa com necessidades especiais, com deficiência, né? Mas é isso, a Mayra Gabrilli, ela tem uma fala desastrosa. Ela tem uma fala, muitas vezes ali, que mira, que passa, que beira o absurdo, que beira a denunciação caluniosa, a falsa comunicação de crime. Ela atribui ao PT, ela atribui inclusive a figura do ex-ministro José Disseu, ela atribui o recebimento de propina, ela atribui ao Klinger o recebimento de propina. Só que quando a gente vai perguntar, como a gente vai sempre interpelando os bolsonaristas, interpelando a galera da extrema-direita, tá, beleza, tudo bem. Qual é a fonte disso? Ah, eu não sei, eu ouvi falar, mas e a minha liberdade de expressão? Tá? Eu não sei, eu ouvi falar e a minha liberdade de expressão. O que o Silvio Navarro escreve nesse livro, que vocês podem ver a imagem aí na tela, é simplesmente um retrato. O PT teve sim participação no esquema de corrupção na Prefeitura de Santo André, através de alguns de seus membros, isso é fato, né? Vários empresários denunciam o Partido dos Trabalhadores, através da figura do Klinger, através da figura. Quem matou Celso Daniel? Cara, boa pergunta, obrigado por estar perguntando. Foi um crime mal sucedido, não foi um crime de mando não, de acordo com o Silvio Navarro e com o depoimento. Eu li, eu não vou me colocar aqui como um estudioso do caso Celso Daniel, é porque essa pergunta foi feita de maneira tão vaga ao longo dos anos que compete a gente estudar. E aí eu li o livro, acompanhei a série, já tinha visto algumas rodadas, já tinha visto algumas aulas, inclusive, de direito penal e de processo penal, que a galera fala da ideia da ideia do Celso Daniel, e aí a galera faz, oxi, só assim, só dessa forma? Só dessa forma. Celso Daniel foi interceptado, eram para levar o carro, e aí levam o carro, não levam o carro, levam o Celso Daniel, era para ser um roubo. Transformam no sequestro mal sucedido, ao descobrirem que era uma autoridade, que logo a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado de São Paulo estava logo ali. A história foi outra. Cara, assim, então assim, por favor, conta pra gente qual foi a versão da história, porque então o Silvio Navarro e o inquérito Desculpa, gente, é que eu moro em prédio e tem um cachorrinho que mora em frente ao nosso apartamento, assim, no apartamento de frente. Então quer dizer que o caso do Silvio Navarro, meu irmão, Silvio Navarro, o próprio Ministério Público, o governo do Estado de São Paulo, eles têm uma versão que é a versão oficial da história. E aqui, como essa conta é uma conta secundária do meu canal, que é o Ogro Web TV, essa aqui é a Cortes do Ogro, ela fala de outra vertente. Ela fala, por exemplo,
que foi um jantar entre o Sérgio Sombra e o Celso Daniel. O teor desse jantar nunca é revelado nem nos livros nem no inquérito, foi um jantar apenas para conversar, tudo mais. O Sérgio Sombra estava na cidade e queria muito conversar com o Celso Daniel. É como a gente encontra um amigo, marcar de tomar um café, marcar de bater jogar um papo fora, falar da política. Só que nesse embalo ele foi depois sentido a deixar o Celso Daniel em casa, o carro foi interceptado. Tem aí uma primeira contradição, que é que se o Sombra, a esposa dele teve que sair do Brasil pois era ameaçada, não, a Miriam Belchior já não era mais esposa dele. A Miriam Belchior era ex-esposa. Ele se separa 3 anos antes do caso. E a esposa do Celso Daniel, ela não era namorada, ela não chega a sair diretamente do Brasil. Quem sai é o irmão dele e a cunhada saem do Brasil. E eles não estavam sendo ameaçados diretamente. Eu falei isso no começo da live. Eles são ameaçados indiretamente. Tá? O Silvio Navarro também descreve, acho que é na página... Eu não lembro de cabeça, mas é logo no primeiro texto do livro. O livro tem poucas páginas, né? Ele tem 200 e poucas páginas, e aí que tá. Só que atribuir ao PT nem o relatório da Polícia Civil de São Paulo, nem o relatório da Polícia Federal, porque depois a gente começa a ver que o relatório da Polícia Federal acaba colocando ali também a entrada, nenhum deles atribui que foi um crime de mando com o PT sendo o mandante do crime, o que Bolsonaro e a extrema-direita acaba colocando. Então eu não estou aqui para brigar, para dizer o que é certo, o que é errado, mas a gente tem que se guiar pelo que está na lei, né? E a lei é feita, por incrível que pareça, de história. Depois que o fato é julgado, ele vira história. Ele pode virar história, ele pode virar jurisprudência, ele pode virar um monte de coisa. E é o que acontece, né? A Mayra Gabrilli, eu sei que foi no calor do momento, ela falou há anos atrás, a Mayra Gabrilli e a irmã dela, salvo engano, é Rosângela Rose, falam ligando ao Zé Disseu. O Zé Disseu processou as duas, venceu, né? Processou as duas e venceu. José Genuíno também processa a Mayra Gabrilli e vence, porque ela disse que existia ligações. Então qualquer insinuação que não tem comprovação, ela vira injúria, né? E é isso. O objetivo não é você apontar o erro pelo erro. É a galera ler, a galera apontar que isso acontece sim. E o modus operandi, a minha esposa, ela acompanha demais esses podcasts policiais. E eu começo também, eu gosto de acompanhar mais a área do direito, não gosto de acompanhar, por incrível que pareça, o crime em si. Eu gosto de acompanhar os desdobramentos. Quando é um crime de execução, quando é um crime por motivação política, um crime de ódio, já tá dizendo, tá, gente? É um crime que tem ódio, então ele não tem muita premeditação. Ele é um brucutu que chega lá com a arma e descarrega no cara, atira da linha do pescoço, da linha do peito para cima. Quase sempre a ideia é causar terror mesmo, é causar pavor. No caso de Celso Daniel, ele foi torturado. O corpo ficou, certamente, ele ficou na mão, em poder dos sequestradores, né? Por mais de 48 horas. Não foi tentado, né, nenhum tipo de contato com a família. Quando acontece um caso como esse, a galera tenta contato com a família para poder pleitear a questão do resgate. E o que é que os advogados criminalistas dizem? Grava tudo, né? Justiça não se faz justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos vira vingança, né? Só que o irmão do Celso Daniel, ele, a meu ver, ele é um personagem muito controverso em tudo isso. Por que ele é um personagem muito controverso? O irmão do Celso Daniel, ele simplesmente, ele dá diversas entrevistas, inclusive no Jô Soares, final do Jô Soares, ele dá diversas entrevistas, ele começa a aparecer muito. E uma coisa que a gente aprende, seja na faculdade de Direito, seja até na vida mesmo, que é quando quando o juiz ou quando uma parte no processo aparece mais do que o próprio processo, do que a própria verdade, tem alguma coisa errada,
né? Quando a gente vê, como foi o caso do Sérgio Moro, quando ele aparece mais do que a própria verdade, você já percebe que existe uma promoção pessoal ali, tanto é que a fala de Gilmar Mendes nas últimas semanas agora ela foi crucial para começar a derreter o Moro. Ele fala que o Sérgio Moro tentou, ele juntamente com o Deltan Dallagnol, um agora é deputado federal e o outro é senador, né, salvo engano, ambos pelo Paraná, eles tentaram ficar ricos com a Operação Lava Jato, né? Você vê promotor dando palestra sobre a Operação Lava Jato e simplesmente o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, não manda nenhuma reprimenda para dizer, ó, juiz, ó, promotor, ganhar dinheiro com isso, né? Hoje não, tudo bem que 6 anos depois da Lava Jato, 8 anos depois praticamente da Lava Jato, começar a cair, começar a degringolar, você vê aí gente que trabalhou no caso ganhando dinheiro, contando com minúcias o que é que fez, o que é que deixou de fazer, né? E vai contra a ética, inclusive da advocacia, por aí vai. Mas não compete a mim julgar. Mas é o que eu volto a dizer, o senso comum, né? Não só o senso comum, mas também qualquer professor de primeiro período de introdução vai dizer, quando o juiz aparece mais, que o processo, pode ter certeza, é uma coisa errada. Quando as partes elas aparecem demais, tem alguma coisa errada. E o irmão do Celso Daniel me chamou muita atenção, porque ele aparece muito na fase intermediária ali do processo. Ele vai dar entrevista no Jô. Eu não consegui acreditar no choro dele vendo a série. Eu não consegui acreditar no choro dele na metade. Eu também não consegui acreditar nas falas que ele tinha em relação, né, ao que falava do Celso. Eu tenho um irmão que nós já temos mais de 30 anos, tanto eu quanto ele. Eu estou indo para 38, ele está indo para 34. E a gente não tem essa ligação tão próxima. E mesmo se tivéssemos essa ligação tão próxima, 20 anos depois, quase 30 anos depois do crime, daqui a pouco está completando 30 anos, daqui a pouquinho está completando 30 anos da morte de Celso Daniel, né? O tempo voa. Só que o Lula venceu a primeira vez, já tem 20 anos. Em 2003 ele assume pela primeira vez, estamos em 2023, né? Só que, para a galera ter uma noção do que eu estou falando, ter uma compreensão do que eu estou falando, o irmão dele não me entra, assim, é muito, eu acho muito, me perdoem o que eu vou falar, tá? É muito forçada a visão do irmão dele em relação aos fatos. É sempre deixar no ar que a culpa foi do PT, que o Celso tinha um pensamento que não era muito ligado ao dele, que ele se afastou do PT porque via algumas coisas que ele não concordava, e ele fez questão de frisar isso na série, né? E aí a gente tem que ser muito maduro também de perceber. Houveram erros do Partido dos Trabalhadores, claro, né? Houveram erros ali em que o Partido dos Trabalhadores tem as acusações de recebimento de propina na pessoa do Klinger, na pessoa do Sérgio Sombra, que a gente nem sabe ao todo se foi filiado ao Partido dos Trabalhadores ou não. Lembrando que para trabalhar para um determinado político assessorando, você obrigatoriamente não tem que ser filiado ao partido político do cara, né? A figura dos assessores políticos no Brasil, poucos são filiados diretamente ao mesmo partido, tá? Então, assim, é muito para a gente poder encerrar essa conversa aqui. Quem quiser ver na íntegra, é só ir lá no meu canal no YouTube, Ogro Web TV. Muito em breve vai estar aqui na bio também o link nessa conta, mas é muito salutar a gente observar isso, né? Que o irmão do Celso Daniel tem uma vontade muito grande de aparecer mais do que o processo. A gente não vê a ex-mulher também aparecendo, a ministra aparecendo, me foge até o nome dela aqui agora, a Miriam Belchior. A gente não vê a Miriam Belchior aparecendo também. A gente vê que o Celso Daniel tem até uma coisa bem aqui, ó. A quadrilha da favela do Pantanal diz o seguinte:
dos meninos que formaram a destemida quadrilha do Pantanal de Itamar, que exibia armas mais potentes, uma submetralhadora compacta a uso de fabricação israelense. Na crescente quadrilha era o bandido Zóio de Gato, apelido que apavorava, alusão aos arregalados olhos verdes como bolas de gude. Também era, conforme concluíram os investigadores, o mais despreparado e incapaz a planejar ações criminosas, nas palavras do investigador, sugestionado e tonto. Né? Aí diz: ouvido pela última vez já no júri em 2012, há 11 anos atrás, Monstro afirmou que fora colocado ao lado de Itamar no pavilhão de segurança máxima do presidente Venceslau para controlar o horário dos remédios do comparsa, a fim de evitar que já seguidas tentativas de suicídio. Ficaram juntos e presos por anos, e em silêncio. Ele traça aqui, muitas vezes, galera, um perfil de quem realmente não tinha nenhuma aptidão para prática criminosa, tá bom? E quando você olha a figura do Zóio de Gato, do monstro, quando você olha a figura inclusive do menor que faz disparos, o que é colocado para ele, o ato de fazer os disparos, tudo isso, a ideia é você imputar sempre no menor, porque vai ser mais fácil de responder, de se livrar do BO. Então, é dessa forma, gente. Eu vou encerrando por aqui. É muito legal a gente falar do caso Celso Daniel dessa forma, uma forma mais leve, mais descontraída. O Celso Daniel em si, ele pode ensinar muito, inclusive na relação que os partidos políticos têm com sua militância. E claro, se é para a gente falar de política, se é para a gente falar de educação, se é para a gente falar de qualquer coisa, vamos falar com o mínimo de informação que a gente possa ter, né? E é isso, gente. Obrigado a todo mundo, obrigado a quem acompanhou aí. Essa é a conta secundária, a conta Ogro Web TV 082. Tá voltando.